Começando mais uma semana da agenda estelar com planetas mudando de signo, movimentos, tensões, colheitas, lua quarto minguante e muito mais. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. 2 vídeos que eu vou deixar aqui, né, para quem ainda não assistiu. O primeiro vai ser da quadratura entre Plutão e Vênus, porque isso influencia inclusive no movimento de mudança de signo que ela vai ter essa semana. Já o segundo é o momento que Netuno iniciou sua retrogradação, porque ele volta a ficar direto essa semana e a gente precisa entender, né, aproveitar ali o que estava desenhado durante a retrogradação. Sobre os comentários que eu tenho trazido aqui no vídeo para responder, eu dei uma mudada essa semana. Quem acompanha o canal percebeu que eu coloquei uma postagem lá na comunidades, né, para quem quisesse mandar perguntas, falar alguma coisa, né, algo que fosse relevante para a gente abordar aqui para todo mundo, né? Isso eu acho que vai deixar as pessoas mais à vontade, porque eu comecei a pegar os comentários que vocês colocavam nos vídeos e talvez não queria que aparecesse aqui, então para evitar esse tipo de desgaste, eu criei um post. Toda semana eu vou fazer um post lá na comunidades, né, do canal aqui. E quem quiser mandar perguntas, dúvidas, me xingar, fica à vontade, né? O espaço é de vocês, vamos aproveitar. Mas não xinga não, tá, gente? Por favor. E o primeiro comentário é da Andréia Freitas. Ela disse: olá, como será o dezembro pelos lados positivo e negativo? Abraços. Andréia, dezembro tá cheio de energias intensas, né? Menos do que os meses anteriores, então tá um pouquinho mais tranquilo, mas a gente não pode relaxar muito também não. A gente tem que continuar fazendo o trabalho que eu sempre falo aqui. Se a gente pudesse resumir o mês de dezembro, vai ser um mês que vai trabalhar muito os relacionamentos, parcerias, acordos e finanças. Vai ser um mês que a gente vai trabalhar muito com os temas da Vênus, porque tem uma série de movimentos, né? Já começou aqui com ela mudando de signo. Ela muda de signo 2 vezes esse mês, então recebe energias diferentes, e também tem o auge ali com Júpiter e Urano, então é muita coisa acontecendo. Além disso, a gente tem a retrogradação de Mercúrio, que costuma afetar as comunicações, afetar o pensamento, a fala de uma forma em geral. É um movimento que a gente já meio que está acostumado, mas sempre que muda ali o movimento dele, a gente sente os efeitos aqui. Então isso também vai ser considerado para dezembro, né? O Netuno volta a ficar direto, então mexe também com as ilusões no momento em que vai ter a quadratura minguante com o Sol. Então tem essas influências todas que são, como eu falei, de muita intensidade, principalmente de confusões, né? Dessa coisa da Vênus ali tá passando por Escorpião. Como vai sair o vídeo amanhã, vocês vão saber melhor. Então a gente precisa prestar mais atenção. Não é que haja perigos iminentes, né? Vocês já perceberam que eu não dou esse tipo de leitura aqui no canal, mas principalmente a gente levantar ali os potenciais, as energias que precisam ser consideradas, trazendo consciência para a gente trabalhar legal e passar aí pelos desafios sem maiores estresse, né? Mas de toda forma, dezembro tá um pouquinho mais equilibrado. Quando mudar também para Capricórnio, que vai acontecer no dia 22 esse ano, né? Até diferente, aí geralmente era no dia 21. E aí a gente entra numa fase mais tensa do ano. Então isso também representa uma tensão aí para o mês de dezembro, que é um movimento de finalização da roda do ano, né? O ano novo astrológico, que acontece só no dia 20 de março. Então a gente vai começar a fechar essa energia, vai, né, fazer um balanço. Aquilo que vocês já estão acostumados aqui sobre a visão dos ciclos, agora vai acontecer para o ano. Então isso também traz uma tensão. E é difícil a gente falar que vai ficar tudo lindo, maravilhoso. Então são muitas coisas a serem consideradas. Para a astrologia, o ano não termina agora. Eu vou falar mais adiante a respeito. A gente precisa considerar como que vai ser ali, né, a virada, né, a noite de Natal. Tudo isso a gente vai falar um pouco mais aqui no canal mais pra frente. Mas a princípio, dezembro tem energias intensas que a gente precisa prestar atenção. Próximo comentário é da Carla Gomes. Ela diz: boa noite, sugestão.
O que pode causar nas nossas vidas pessoais os aspectos de Marte, aí ela coloca entre parênteses, casa 3 em Sagitário, quadratura com Plutão, casa 4 em Capricórnio. Grata. Eu entendi que você tem aí uma quadratura entre Plutão e Marte no seu mapa natal. Eu fiquei um pouco confuso em relação às casas, né? Então vamos considerar só a quadratura entre Plutão e Marte, né? No sentido pessoal, é uma tensão ali que teria, no caso. Eu vou fazer aqui uma ressalva porque teria que olhar o mapa todo para poder falar com mais exatidão. Então essa quadratura é uma tensão para que você desenvolva na sua forma de agir, nas atitudes, na realização, o poder. Tem uma forma de poder oculto, de algo que pode te ajudar muitas vezes sem que você saiba, mas isso também traz crises. Plutão e Marte geralmente têm uma relação meio explosiva, né? É o que eu sempre falo nessas situações, a gente precisa ver o mapa todo. Mas considerando só os aspectos, na sua forma de agir precisa também ter uma necessidade de limpeza, de purificar o campo de Marte. Então, agir de forma muito impulsiva, de forma negativa, tudo isso pode ativar, dependendo do trânsito ali, a quadratura com Plutão, que pede que você faça essas transformações, passando muitas vezes por trânsitos intensos, situações de desafio mesmo, para que você possa cada vez mais ter os poderes que o Plutão dá. Mas essa forma de agir também pode ser explosiva, lembrando que é uma tensão, é uma quadratura, então você não consegue evitar. Então toda vez que você está fazendo alguma coisa, precisa ter uma consciência sobre esse Plutão, principalmente se ele faz outros aspectos no seu mapa com os planetas pessoais, para determinar o quanto ele influencia o seu Marte. Quanto mais ciência você tiver dessa energia, trazendo também desapego, né, na sua forma de ação, trabalhando muitas vezes ali a força guerreira interior para ser mais assertiva possível, melhor vai ser. E com Plutão não pode ser impulsivo. O grande conflito que Marte e Plutão têm às vezes é que o Marte quer sair fazendo as coisas, né? Achar que precisa de se desgastar e rodar o mundo inteiro para conseguir as coisas. Já o Plutão é uma energia que fica fica o tempo todo ali, por isso que a gente fala que ele é oculto, no seu domínio, e só sai e só faz quando tem certeza que vai vencer, que vai conseguir aquilo que ele quer. Então, com Plutão, esse Marte tem a possibilidade de alcançar um outro nível de ação. Às vezes a gente fala também que o Plutão é uma oitava acima de Marte. Então, quanto mais entender, quanto mais tiver essa calma para agir, quase essa frieza, sabe? Melhor vai ser para trabalhar essa energia de Plutão e Marte. O próximo comentário é da Meire Cardial. Ela disse: Netuno na casa 8 em Escorpião. Quais aspectos precisam ser entendidos? Meire, o Netuno na casa 8, ele vai trabalhar com as mesmas coisas, com as confusões, as miragens, né? Com as ilusões em relação aos temas da casa 8, que são dinheiro dos outros, crises, desafios, situações que você pode precisar se desapegar, medo da perda, herança. Então tudo isso tem a energia de Plutão. O que pode acontecer de forma muito intensa, elétrica, né, profunda, como sugere o signo de Escorpião, ele pode te levar a se iludir em relação a muita coisa. Então, às vezes, está trabalhando, né, a possibilidade de uma herança, mas essa possibilidade foi só uma fala, né, um boato, nunca foi concreta. Mas aí você já embarca nessa miragem, né, fica esperando ali que venha essa tal herança e nunca chega. Então, essa desilusão vai ativar a crise da casa 8. Então, é passar por transformações. O sentido da casa 8 é o sentido da morte, né? Mas não necessariamente a morte física, mas aquilo que a gente precisa deixar ir, desapegar, morrer em nós para surgir algo novo. Então essas ilusões do Netuno podem te levar por esse caminho de muitas vezes de crises e desafios enquanto você não tem consciência. Por outro lado, ele vai ativar também aquilo que eu sempre falo que são os pontos positivos, né? A capacidade de você ter um amor incondicional para você renascer, se transformar,
né, ressurgir das cinzas nesses temas da casa 8. Então, essas crises, né, é preciso pensar sempre se não está embarcando em algo que não te leva a lugar nenhum, que era uma miragem, que é uma confusão. Outro potencial dele seria transcender esses mesmos temas. Então, no momento ali que está passando por dificuldade, você tem uma força que vai além desse mundo, como se fosse ali uma energia divina mesmo, que vem do seu sagrado interior, que conecta com a espiritualidade, que conecta com algo maior, para que você ultrapasse esses desafios, essas crises, né? Esses momentos ali da casa 8 que são de transformação, de desapego. Eu costumo falar que é a fênix que ressurge das cinzas. Tudo isso é um potencial do Netuno ali. Depende dos aspectos, claro, depende do mapa todo e também do Plutão, que rege o signo que está na casa 8. Então tem que olhar também no seu mapa natal quais os aspectos que esse Plutão faz. Mas a princípio seria trazer essa consciência, porque quanto mais você entender das próprias ilusões, das próprias miragens, né, que muitas vezes pode criar na cabeça em relação aos temas que eu falei da casa 8, melhor vai ser para você lidar com esses desafios. Então vamos dar uma olhada nas mandalas para a gente se preparar para os movimentos da semana. Iniciando mais uma agenda estelar, né, primeira semana aí do mês de dezembro, começando aqui pela segunda-feira, dia 4/12, né, dia dedicado à Lua. E nesse dia, um dos principais movimentos que a gente vai ter vai ser o ingresso da Vênus em Escorpião, mudando de signo. Esse movimento a gente vai falar no vídeo da terça-feira com mais detalhes, mais informações, mas a gente já tem que ter em mente que os temas, né, da Vênus dão uma mexida aí agora, recebendo a energia de Escorpião, fica mais intenso, mais elétrico. Isso precisa ser trabalhado a partir de agora. Também, para quem não assistiu o vídeo da quadratura com Plutão, vai ser muito importante entender esse movimento, porque o Plutão rege o signo de Escorpião, onde a Vênus vai passar agora, então dá uma intensificada também nessas energias que foram desenhadas ali. Além disso, a gente tem no caminho, né, dos temas lunares, né, das emoções, energias fluentes que podem favorecer, facilitar a gente expressar muitas vezes aquilo que a gente está sentindo, né, colocar para fora, né, expor essas sensações, expor aquilo que muitas vezes a gente está precisando. Olha que a Lua a 3 graus, né, de Virgem, fazendo um trígono com o Mercúrio a 3 graus de Capricórnio. Então, o que a gente precisar dar vazão aí no sentido do emocional, a gente pode aproveitar essa energia para falar a respeito, escrever, dar vazão de forma mais organizada, né, porque é onde a Lua está passando. Eu gosto sempre de falar que a Lua em Virgem traz exigências, autoexigências, né, aquilo tudo que a gente muitas vezes ali precisa lidar, uma autocrítica, apego ao detalhe, fica perfeccionista demais e tende a tratar o emocional com uma certa objetividade que às vezes não ajuda muito. E fica tentando consertar algo que não pode ser consertado, né? Porque aquilo que precisa de conserto são máquinas, são coisas mecânicas. O emocional precisa de vazão, precisa de entendimento, precisa de sensibilidade para trabalhar e também de ferramentas. Então, a Virgem pode vir com essa energia favorável. Vai ser também neste signo que a gente vai ter o quarto minguante, então vai ser importante também considerar essa energia. E aí no dia 5, né, de dezembro, terça-feira, dia de Marte, a gente tem exatamente o quarto minguante, né, o momento ali em que as energias do ciclo lunar começam a finalizar, então a gente precisa mudar a postura, estar mais introspectivo, mais reflexivo, ver aquilo que não deu certo, abrir mão de muita coisa, jogar fora aquilo que não prestou no processo ali para preparar o caminho para a nova lunação que vai acontecer no dia 12. Então é muito importante que a gente veja, né, principalmente com esse olhar da Lua em Virgem, o que pode ser necessário aí eliminar, limpar, jogar fora, fazer as purgas, né, fazer a limpeza, porque nada novo vai surgir se a gente não tiver ali com espaço e uma preparação legal ali para trabalhar essa energia. Para quem quiser saber mais, tem um vídeo completo da alunação com a mandala, inclusive, dessa fase, né, do quarto minguante, e a partir de agora a gente também precisa trabalhar aí as nossas exigências, né, as expectativas,
as ideias de perfeccionismo que podem ter influenciado durante essa fase, né, que podem, na verdade, influenciar nesta fase, e isso acaba muitas vezes desafiando os resultados daquilo que foi plantado durante a lua nova. Então é muito importante considerar também essas exigências e essas expectativas, dar uma maneirada, porque o apego à perfeição leva a gente por um caminho que muitas vezes não é o desejado. Nesse dia também a gente vai ter um trígono entre Vênus e Saturno. Favorece também a Vênus aqui a 0 graus de Escorpião e o Saturno a 1 grau de Peixes, né? Mas aqui no horário a Vênus está fazendo o trânsito dela, né? Mais tarde, né? À noite, na verdade, vai ficar exato. E aí, essa energia fluente pode ajudar a estruturar melhor os temas da Vênus, né? Relacionamentos em geral, parcerias, acordos e finanças. Colocar uma ordem em algum desses temas aí onde tiver precisando, só que o ideal é aproveitar, né, tomar a iniciativa, né, porque como é um trígono, é uma energia fluente, então tem que tomar a iniciativa, senão nada acontece ali. Principalmente no que se refere à limitação, restrição e rigores que Saturno pode impor, e nesse sentido também é preciso lidar com essa energia. Já na quarta-feira a gente vai ter o quê? O Netuno, né, recuperando o seu movimento direto. Aparece aqui com o E nessa mandala, né, do Vega Plus. Não é o S que a gente já está acostumado a ver, mas o E de estacionário. Então tá em português, fica até facilita, né, a gente ver isso. Então é o dia que ele vai recuperar o movimento direto. Esse vídeo vai sair na quinta-feira, então a gente vai falar mais a respeito de Netuno, das energias, de tudo aquilo que a gente está trabalhando aqui no canal ao longo do ano, né? Principalmente focado em 2026. Então a gente vai falar um pouco mais sobre essa consciência do Netuno, né? Trocar uma ideia ali do que a gente pode desenvolver a partir de agora, que ele está recuperando o movimento direto. E as oportunidades também, né? Ou seja, tô soltando o vídeo aqui da agenda na segunda-feira, tem o vídeo também da retrogradação para quem não assistiu, de Netuno, poder ainda aproveitar esses dias e entender esse movimento, saber o que ainda dá para fazer. E ainda dá para fazer muita coisa, principalmente desenvolver a consciência em relação aos temas que ele representa. Já na quinta-feira, dia 7 de dezembro, né, a gente tem o dia de Júpiter, o dia consagrado a Júpiter. A gente tem a Lua a 9 graus de Libra, então já deixou as exigências de Virgem para trás. O assunto aqui passa a ser agora agradar os outros, né? E muitas vezes a dificuldade que pode ter para dizer não quando necessário, uma vez que a Lua é aquela energia para proteção, para acolhimento, para nutrição, e isso muitas vezes passa, né? Na nossa cabeça a gente acha que tem que cuidar só do outro ali, e, né, que o outro vai cuidar da gente à medida que a gente está fazendo pelo outro, e isso nem sempre acontece. Esse sexto com Marte aqui a 9 graus de Sagitário, pede exatamente para que a gente olhe também pelas nossas vontades, né? Se afirme na busca para realizar aquilo que a gente se propõe, os nossos desejos, as nossas vontades, tudo aquilo que a gente quer. Essa energia entre Lua e Marte favorece que a gente se afirme nesse sentido. Assim como também pode trazer irritações, exatamente por não estar buscando isso. Então, nesse dia, né, usar a energia do Libra vai ser equilibrar esses dois lados, equilibrar o lado do eu. Às vezes a gente vai ter que puxar a Lua aqui para o Áries, né? Olhar mais para si. Não, também não posso só ficar por conta dos outros, do social, das exigências dos relacionamentos. Eu preciso também cuidar de mim. Então essa é uma energia que vai pedir que faça isso, principalmente para cuidar daquilo que quer realizar. Mas à noite a gente vai ter a Lua fazendo um sexto com o Sol. A Lua vai ficar aqui, mais ou menos, a 15 graus, então vai também ter essa energia forte com o Sol, que traz clareza, traz iluminação para os temas lunares e pode ajudar também a gente a enxergar além desses horizontes que podem estar um tanto restrito, principalmente fechado ali em relação àqueles que eu quero tanto agradar. E aí no dia 8 de dezembro, né, o dia consagrado a Vênus, a gente tem a Lua, né, a 28 graus ali no finzinho já de Libra, e não fazendo mais aspectos com outros planetas. Então,
Ao longo do dia, a gente vai ter mais uma vez a Lua fora de curso. Aquele dia que a gente sente que está perdido, que as coisas não fazem sentido e que tudo é meio desconexo, né? Traz uma sensação de estranheza às vezes. Isso vem porque a Lua, né, ela fica solta, de certa forma, né? Ela não recebe outras influências, então ela passa a viver os seus temas na sua totalidade. Tudo aquilo que a gente sente tende a ser mais intenso, tende a ser mais importante e tomar uma prioridade maior. Porém, o que acontece? A Lua também é dada às ilusões. Então a gente tem que olhar por esse lado, se preparar, né? E ter uma visão de que às vezes a gente está se sentindo de uma determinada forma e isso não quer dizer que a gente é daquela forma. É um exemplo, né? A Lua, no signo de Libra, ela vai estar mais intelectual, mais racional, perdendo um pouco mais de força porque está prestes a ingressar em Escorpião. Então a gente precisa lidar com essa sensação e é o que eu falo sempre, né? Não dê tanta bola, não grile muito com isso, traga uma leveza, leve numa boa. Também é sexta-feira, dá uma ajudada nisso, mas o principal ali é a gente não grilar. Agora, uma oportunidade que esse dia traz é da gente entrar em contato com o emocional, com a criatividade, com a intuição, com a sensibilidade, né? Com o potencial fértil de cada um, que é o que essa Lua representa. Então, ela solta, ela vai viver os temas dela na totalidade e isso é uma oportunidade que a gente tem. E no dia 9/12, né, no sábado, dia de Saturno, a Lua vai encontrar com a Vênus. Então, essa sensibilidade maior que a Vênus está experimentando, né, toda a eletricidade, a intensidade, como eu vou falar no vídeo da terça-feira, lembrando mais uma vez, vai ser vivida também de acordo com essa força que a Lua traz. Então, aumenta a acessibilidade nas relações, nas parcerias, acordos e finanças. Essas oscilações que a Lua pode estar sujeita, né, de maior intensidade, de maior profundidade, conforme o signo de Escorpião, tendem a balançar mais o campo aí dos relacionamentos em geral. Então é muito importante nesse dia ter uma atenção especial para o que está sentindo, mas também lembrar que muitas vezes essa intensidade toda vai mexer nos relacionamentos e parcerias. O ideal aqui é que a Lua passando em Escorpião, ela traz também um potencial de cura. E essa cura emocional pode ser estendida também para os temas dos relacionamentos. Então é muito importante aproveitar esses potenciais que a Lua vai trazer aí nesse dia, né? E se encontrando logo após o ingresso no signo de Escorpião com a Vênus. Essa intensidade também pode ajudar na empatia dos relacionamentos em geral, da gente muitas vezes aproveitar para dar um toque, né? Dar uma atenção especial, principalmente de uma maneira que traga cura das feridas. O foco tem que ser esse. O Escorpião também desencadeia crises com o objetivo de causar transformações. E essas transformações podem também refletir nos temas da Vênus. Então é muito importante utilizar essa energia. Também nesse mesmo dia ela faz uma oposição com Júpiter. Então aquilo que a gente está sentindo tende a expandir, tende ao crescimento positivo ou negativo se a gente não estiver ali dando uma vazão, né, legal, cuidando do emocional principalmente. Então tudo fica mais intenso, tudo fica mais à flor da pele e o Júpiter potencializa ainda mais. À tarde tem um sextil com Mercúrio, então favorece essa troca de ideias, favorece a gente expor muitas vezes aquilo que está sentindo e dar essa vazão para aliviar a pressão. Já no domingo, né, dia 10 de dezembro, dia do Sol, a gente tem a oposição entre Júpiter e Vênus. Agora, o ciclo entre Júpiter e Vênus chegam ao auge, né? Os temas ali do relacionamento, parcerias, acordos, finanças, amores, têm o resultado daquilo que foi iniciado lá atrás. Esse vídeo eu vou soltar no sábado, falando mais a respeito dos ciclos. Só que aqui a gente já tem que estar preparado para aproveitar esses potenciais, porque de uma forma ou de outra, são as duas estrelas da sorte da astrologia se encontrando, ainda que em aspecto tenso, que é uma oposição. Ou seja, os resultados, se não forem de acordo com aquilo que a gente estava idealizando, né, estava ali aproveitando, a gente pode usar essa energia da oposição agora e direcionar a energia para alcançar aquilo que a gente quer.
para ter o benéfico de fato, para ter a expansão. Só que para isso a gente precisa lembrar que o Júpiter expande também as dificuldades. Então, quanto mais atenção a gente tiver nos temas da Vênus aí ao longo da semana, vai ser muito importante isso, principalmente porque ela muda de signo na segunda-feira, né, no início ali da semana, vai ser importante para a gente aproveitar e enxergar essas vulnerabilidades, possíveis vulnerabilidades, daquilo que o Júpiter pode expandir negativamente. Uma outra visão seria a gente ainda pegar, né, os vídeos dos ciclos anteriores, das 3 quadraturas que aconteceram para crescimento, ver aquilo que precisava ser feito, quais os resultados que ainda não vieram à tona e trabalhar ao longo da semana naquilo que, né, a gente conseguiu perceber ali que está manifestando na nossa vida, trabalhar ao longo da semana para que quando chegar no domingo a gente tenha o resultado. É domingo, né, aquele dia assim meio parado, mas isso aqui vai transbordar para segunda-feira, então vale a pena investir muito nesse aspecto, principalmente porque os temas da Vênus são relacionamentos, parcerias, sustento, né, que envolve o dinheiro, e com Júpiter ali a gente pode ter um ganho se a gente souber colocar essa energia para funcionar para a gente positivamente. Lembrando que com Júpiter tem que ter crença, tem que ter otimismo, tem que ter senso de aventura, e o principal ali é a fé interior, né? Trabalhar esses temas para que haja de fato um resultado positivo na hora que o ciclo chegar ao auge. Então esses são os principais movimentos que a gente tem para essa semana. Vamos nos preparar, uma semana de realizações e sucesso, luz sempre para todos nós. Bom, vocês viram lá os potenciais, né? Netuno recuperando o movimento direto, a Vênus ingressando em Escorpião, a Lua quarto minguante, né? Que eu já falei um pouquinho ali, acontece no signo de Virgem, um signo que traz exigências, que busca a perfeição, que treina um apego ao detalhe, que tende a tratar o emocional como se fosse algo a ser consertado, como se fosse uma espécie de uma máquina ali, não está funcionando legal, vamos apertar o parafuso, vamos trocar o pneu, vamos lubrificar a máquina para ver se funciona. Não é tão objetivo assim. Por mais que a Lua esteja passando nesse signo, a gente precisa lembrar que ela tem muito mais ressonância com o lado sutil da vida, com as emoções, com os fluxos, com a água que corre, né? Então, é dar a vazão sem cair nessa autoexigência, nas vozes opressoras que ficam aqui o tempo todo. Isso não é bom o suficiente, você não fez ali, não saiu perfeito, essa vírgula aqui ficou fora. Então, esses apegos de Virgem são difíceis de trabalhar, principalmente durante essa fase de quarto minguante, principalmente porque isso vai determinar, né, o fechamento aqui dessa alunação, que foi a alunação de Escorpião. Então, depende muito daquilo que a gente tem, né, desse olhar, desse entendimento, dessa energia do signo de Virgem e como a gente precisa liberar, abrir espaço e muitas vezes colocar que está fazendo o seu melhor, mas lembrar que a gente está falando do emocional e precisa de uma atenção diferente que o signo muitas vezes não vai trazer. Um outro movimento que a gente tem essa semana que eu gostaria de comentar rapidinho é o trígono entre Júpiter e Mercúrio. Vai ser muito positivo porque tende à expansão, né? Tende a crescimento. Então, qual que é o detalhe? Por que é importante? É um trígono, é fluente, então vocês já sabem, né? Precisa levantar e agir, né? Não ficar esperando cair do céu, porque às vezes nem a chuva mais está caindo direito do céu. Então, a gente tem que tomar a iniciativa para ativar, mas principalmente considerar como que a gente está vivenciando o Mercúrio passando em Capricórnio, né? Às vezes eu falei muito sobre isso, a rigidez, as exigências, os limites, o pessimismo, tudo isso precisa ser considerado, porque na hora que encontrar com o Júpiter, tende a expandir para o bem ou para o mal. Então, quanto mais ciência a gente tiver, melhor vai ser para trabalhar também. E favorece assuntos legais, contratos, né? Prestar um pouco de atenção vale a pena. Não sair assinando qualquer coisa, porque a empolgação de Júpiter também pode ser demais, apesar dele estar retrógrado e precisar de uma forcinha, mas pode ser muito similar ao Netuno no sentido de, vai dar certo.
Então simplesmente é que ele vai dar certo sem ter muitas vezes checado ali todos os pontos e fica só na crença e que às vezes vai levar a quebrar a cara. Então é por isso que precisa pensar na energia de Capricórnio, que é onde o Mercúrio está passando para trazer esse positivo aí do Júpiter. Os dois estão em signos de terra, o que quer dizer que fica objetivo demais. Então a gente precisa lidar dessa forma mais pé no chão para ter ali o benéfico dele e aproveitar os potenciais. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre os trânsitos, né, entender esses aspectos todos no seu mapa natal, tem um link para me chamar no Zap e marcar sua consulta e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo e que ela zele por nós sempre.